Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o título da mensagem de hoje é Longe Demais para Voltar Atrás. Diga comigo, longe demais para voltar atrás. E você vai entender o contexto. Essa semana, enquanto eu orava e eu pensava sobre esse culto, o Espírito Santo me trouxe uma reflexão profunda sobre o que a gente tem vivido nos dias de hoje. Sobre as guerras de pessoas, de países, de estados, as lutas. E eu tenho alguns dados aqui, eles não são os mais recentes, são de 2021, mas eu queria que você prestasse atenção. Por favor. Nós temos umas informações e como são muitas, eu pedi para eles colocarem lá para mim, para que você olhe, fica mais fácil de acompanhar os dados dos grupos não evangelizados. Enquanto projeta ali, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu oro para que o Senhor faça conforme já foi orado aqui, se o Senhor nos permitir. Meu Deus, mas em nome de Jesus, que nós não venhamos nos distrair com nada. Guarda a Tua palavra nos nossos corações e na nossa mente, para que a gente não venha pecar contra Ti. Meu Deus, e essa palavra dê fruto e fruto que permaneça, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos uns dados do grupo de pessoas em todo o mundo. Eles vão conseguir ali, mas eu vou falando para vocês. Irmãos, no mundo hoje nós temos, em janeiro de 2024, foi constatado cerca de 8 bilhões de pessoas. Essa é a atual população do mundo, tá? Esse mês nós estamos orando pelos Estados Unidos, né, irmã Adriana? Missões nos Estados Unidos. E aí você pensa, a Nova Aliança tem crescido, outras igrejas têm crescido. Mas preste atenção nesse número, ok. É mais ou menos 8 bilhões, porque é estimativa. Você não vai agora, mas se você for no Google, em tempo real diz quantas pessoas nasceram hoje, morreram hoje, enfim, está lá. A população mundial tem um total de cerca de 8 bilhões de pessoas. No mundo todo existem cerca de 16.591 grupos. Isso são grupos, como é que eu explico? São concentrações de pessoas com uma cultura, às vezes com uma língua ou não, mas são grupos. O mundo é subdividido nesses grupos de pessoas. 16.591. Imagina um grupo de célula. A Adonai tem tantos grupos. O mundo é subdividido assim. E desses grupos, olha só quantos são não alcançados. 6.741 ainda é não alcançado. Diga misericórdia. Desses 16.591, 6.741 ainda é considerado não alcançado. 3,14 bilhões de pessoas constituem 42,2% da população mundial. Então, enquanto nós estamos aqui, você livre para orar. Eu passei agora, antes de vir para cá, na UTI da Unimed, a pedido de uma família para orar. Pessoas que estão acamadas, entubadas e não podem. Então eu estava levando a palavra. Você veio para a igreja. Alguém vai para um culto ainda hoje. Alguém vai assistir uma live. Não é sobre essas pessoas. Essas têm acesso ao Evangelho. Então, fora essas pessoas que foi um pastor lá, que teve uma célula na casa dela, existem 6.741 em média grupos não alcançados. Desses grupos, 3,14 bilhões de pessoas, 42,2% da população mundial. Nós vamos para as pessoas evangelizadas. Pode passar. As pessoas evangelizadas. Um total de grupo de pessoas, e nas pessoas não evangelizadas, uma população total de 764 milhões. Existe não alcançado e existe os não evangelizados. A porcentagem total do mundo, os não evangelizados constituem 11% da população. Tem aqueles que não foram alcançados ainda, mas foram evangelizados. E tem os não evangelizados também. Então isso constitui um grupo grande de pessoas ainda. Mas eu quero focar agora nos alcançados. Pode passar, se conseguirem.
As pessoas alcançadas, o total de grupo de pessoas alcançadas é 7 mil, ou seja, um pouco mais da metade. 7 mil grupos alcançados. Uma população de 3,5 bilhões de pessoas, olha lá, 3,14 não alcançados, 3,5 bilhões alcançados. A porcentagem total da população mundial, a população alcançada representa 42% da população mundial. Então, irmãos, a gente está em um culto de domingo, olha para o irmão, vê a igreja cheia, se alegra, se anima e pensa, uau, aleluia, está tudo em paz, o mundo todo é de Jesus. Mas não é bem assim. Esse é um culto de missões. A igreja, por exemplo, nos Estados Unidos tem um desafio muito grande. A América, que foi berço do Evangelho, hoje é um país, os Estados Unidos da América, onde o número de pessoas céticas só aumenta, onde a frieza espiritual tem devastado. Um país considerado, na maioria, cristão por muito tempo, hoje tem um número de desvios muito grandes. A irmã Adriana, que é a nossa promotora de missões, convida vocês no final do culto a darem uma lida no mural ali, lá na entrada tem um mural e umas informações sobre o nosso evento, as nossas orações desse mês de missões, que é pelos Estados Unidos, na pessoa de 2 pastores queridos demais do meu coração, o pastor Vanderlei e a pastora Célia. Então, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Nós chegamos longe demais para voltar atrás. Diga amém. Se você conhece a pessoa do seu lado, diz assim para ela: você chegou longe demais para voltar atrás. Igreja, já são poucos os missionários do mundo, porém poucos também são os que têm almejado o campo missionário. Eu estive há 3 semanas ministrando lá na base missionária. Você olha para esse número de bilhões, de 42% da população mundial, e eu quero lembrar que esse é um dado de 2021, tá? Ele pode ter melhorado, como pode ter piorado, tá bom? Eu não achei o número atual, mas você vai lá na base missionária, na escola de missões, tem, acho que menos de 30 alunos. Você olha, vai para Jocum, poucos alunos. Você pergunta na igreja, quem quer receber uma oração para ser ungido para missões, o número é pequeno. Então, a minha pergunta é, diante de um cenário como esse, diante de igrejas, eu não vou longe, eu converso com muitos pastores, pastor, ore aqui porque a gente está sem pastor, a gente está sem obreiro aqui, a igreja está precisando. Se você aqui quiser, tem Nova Aliança precisando de um missionário para ir lá ajudar na obra. Mas, meus irmãos, com tudo isso, o diabo tem bombardeado as nossas vidas com uma bomba chamada tentativa de desistência. Diga misericórdia. Uma das coisas que tem mais pesado sobre as nossas vidas nesse tempo são os levantes do diabo para nos fazer desistir. Mas, meus irmãos, se você e eu desistirmos, os danos na nossa vida ministerial, na nossa vida física, eles podem ser irreparáveis. E eu digo mais, no lugar que nós chegamos, se nós desistirmos, pessoas próximas a nós serão afetadas também, serão atingidas. Então, em um culto de missões, eu me sinto impelido pelo Espírito a lembrar a igreja de que, irmãos, não só não dá tempo de desistir, como nós precisamos avançar como igreja. Se você veio a este culto e tem travado uma guerra, onde o mundo diz uma coisa, já viu aquele desenho, acho que era o Pica-Pau, que ficava um anjinho aqui e um demônio do outro lado, dizendo morre, o outro vive, e ele ficava naquela guerra. Parte de nós travamos essa batalha diariamente. Existe um complô contra os cristãos, e só muda o nível. Você está começando a congregar, deixa de congregar. Você está prestes a ser batizado, desiste.
Não aparece lá não no dia do batismo. Vai aumentando os níveis e o inimigo vai soprando. Vai fazer um concurso. Desiste, não estudou não. Se você não estudou mesmo, misericórdia. Brincadeira. É líder de célula, entrega isso. Você trabalha, tem sua família, ainda tem que estar cuidando no grupo de gente pecadora, que não. O que está ganhando com isso? Desiste. Se é supervisor, desiste desse negócio. Manda esse povo caçar o que fazer. Se é pastor, vale a pena. Está careca. Vai só aumentando os níveis de levante do diabo. Mas, meus irmãos, o diabo é diabo desde que ele é diabo. E a proposta dele, o projeto dele, como ele é sem futuro, é nos tornar sem futuro. Diga misericórdia. Então por que eu não posso desistir? Eu acabei de te mostrar. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, abra, para ver se o que eu falo não é heresia, se de fato testifica, se está na tua Bíblia mesmo. Em nome de Jesus. Hebreus 10, 38, diz assim. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, verso 39, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? É porque aqui está em outra versão, né? Não é NVI não? Ah, ok. É porque tem hora que eu que faço a confusão aqui, né? Mas eu li em NVI dessa vez. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, verso 38, não me agradarei. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor não nos ungiu para depois desungir. O que tu está fazendo aqui, fulano? Eu vim desungir, eu vim devolver o óleo que o Senhor botou na minha cabeça. Usa na cabeça de outra pessoa. Ele não tem essa opção. Eu não tenho prazer nos que retrocedem. Eu quero te dar mais um motivo. Vamos ler Mateus capítulo 9, verso 37. Mateus 9, 37. Eu digo Mateus e abro Malaquias. Se não for assim, não sou eu. Mateus 9, 37. Eu quero te dar mais um motivo para não retroceder. Eu quero te dar mais um dado alarmante para que você entenda que você chegou longe demais e não pode voltar atrás. Quantos encontraram? Diga graças a Deus. Diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara ou a colheita é, mas os trabalhadores são. Irmão, sabe um insight que a gente precisa ter quando está lendo esse texto? Olha aqui para mim. Sabe um insight, uma luz que precisa acender quando você está lendo esse texto? Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E você diz assim: era pouco, Jesus. Opa, agora eu estou nesse negócio. Então eu vou ler de novo e você vai ter um insight aí. Você vai reagir ao texto, amém? Vamos lá, eu vou ler como que não estou sabendo de nada, mas quando chegar nessa parte você vai despertar a igreja do avivamento. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está fraquinho, mas ele é porque são um time do meio. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a. Amém, obrigado, irmã Firma. Manda, Jesus, ela. Oh, Jesus. O que você viu foi um trabalhador da colheita, agora há pouco no vídeo, pedindo ajuda a outros trabalhadores que estão em outro país, para
cooperar com a colheita no país que Ele está. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Igreja, a necessidade da evangelização é urgente. É a nível global. Nós precisamos alcançar os confins, sem nos esquecer daqueles que estão próximos a nós, sem nos esquecer dos nossos familiares, sem nos esquecer daqueles que têm o mesmo vínculo de sangue. Nós temos o alimento que o mundo precisa. Diga, eu tenho o alimento que o mundo precisa. Pode colocar, por favor, para mim aí. É o primeiro tópico dessa mensagem. Nós temos o alimento que o mundo precisa. Diga comigo, eu tenho o alimento que o mundo precisa. Anote aí. Essa semana, enquanto eu aguardava em uma fila gigantesca para me servir em um evento, aquelas filas que você vai, né? Já viu casamento? Tipo festa de casamento, que você sentou na última mesa lá longe da onde vai servir, e aí o pessoal começa a levantar e ir para a fila e você olha, né? Hoje eu não sei se ainda tem ali, mas quando a gente ia almoçar ali, né, ali no Cidadão, eu já peguei umas filinhas boas. Hoje talvez não tem mais fila, né? Acho que é mais rápido já. Mas a gente pegava umas filas boas, menina. Eu estava numa fila enorme para botar minha comida. E eu pensei, e se a pessoa grita lá da mesa, lá onde está servindo, já tinha, um bocado de gente já tinha se servido, mas eu pensei, e se ela grita, acabou a comida? Ei, meus irmãos, e olha que depois de mim tinha uma queira de gente, um magó de gente ainda atrás de mim. Na minha frente tinha muitos, mas tinha muitos atrás. E eu fiquei pensando assim, sabe? Já pensou assim, ele grita de lá, gente, desculpa aí, a gente fez um cálculo errado. Cabeça que a gente estava comprando só uma sacolinha de tomate, outra de cebola ali. Então deu errado aqui, vai desculpando, tá? Mas não tem mais comida, não. Eu fiquei pensando a reação daquela galera, a começar da minha, né? O que eu ia dizer? Tudo bem, imagina. Não se preocupa não, rapaz. Ou será que ia começar uma batição de prato, né? João capítulo 6, verso 32. João 6, 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá a vida ao mundo. Verso 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Verso 35. Então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá. Aquele que crê em mim nunca terá. Agora vá para Mateus capítulo 4 e verso 4. Mateus 4, 4 é Jesus respondendo na tentação do jejum no deserto. O ser humano, ou homem, não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca. Essa resposta de Jesus e a história que nós ouvimos, irmãos, nos convida a refletir acerca da importância que a palavra de Deus tem como alimento para esse tempo. Eu estava meditando em um livro do pastor Hernani Dias Lopes, Fome de Deus. Alguém já leu? É um livro não grande, acho que 70 páginas. Você lê em meia hora aí. E pensando, sabe? Inclusive extrair algumas informações desse livro. A fome, irmãos, ela é uma experiência dolorosa. Se você está sentindo uma fome agora porque já almoçou hoje e quer lanchar, não estou falando disso não. Ela produz inquietação, desespero, até mesmo a morte. Tem uma passagem na Bíblia que ela narra uma das coisas mais extremas onde a fome pode levar, que é a
comer carne humana para sobreviver. Eu não sei se você já leu isso na época do profeta Eliseu, perdão. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 24. 2 Reis 6, 24. Nós vamos ler até o 30, tá bom? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Aram, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, ó rei, meu senhor. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? E ela respondeu: essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e comemos. Verso 30. No dia seguinte, pode voltar um. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Não sei se você já tinha lido isso. Na época do profeta Eliseu, o rei da Síria cercou Samaria. Aliás, eu falei isso acho que 2 domingos atrás, sobre a cidade fortificada de Samaria. Então o exército assírio cerca Samaria, e eles são impedidos de sair para trabalhar, para comer, e eles têm que começar a comer tudo que tem dentro de Samaria. Ninguém podia sair, porque eles estavam do lado de fora. Então começa a comer, vão comendo, daqui a pouco vai acabando as coisas. A cabeça do jumento que era jogada fora agora está uma fortuna. Aí ele chega ao ponto de devorar a carne humana. É isso que a fome faz. É isso que a fome faz. Meus irmãos, quando o povo se afasta de Deus, o céu retém a chuva e a fome alastra a terra. Essas 42% da população mundial, esses 3 ponto alguma coisa bilhões de pessoas, se eu e você retrocedermos, ouça isso, se eu e você retrocedermos, e quando eu falo igreja, por favor, lembre da Adonai, lembre da Assembleia de Deus, lembre da Batista, mas lembre do Lucas, do João, do Pedro, do crente que vem em todos os cultos. Se eu e você retrocedermos, se nós deixarmos de ter o fervor espiritual, se nós deixarmos de levar alimento para a multidão, o povo começa a perecer. E quando falta o pão, quando a igreja do Senhor deixa de dar o pão, o mundo entra em colapso. Diga misericórdia. Tem uma história que conta, tem uma história de um alpinista que foi chamado por um senhor, fez uma festa, você já deve ter escutado isso. E ele gostava de se divertir, ele era muito rico. E ele colocou o famoso pau de sebo, que era uma haste enorme, melecada de sebo de vísceras de animais. E colocou no topo dessa haste uma grande quantia de dinheiro e alimento. Muito alimento dentro de uma caixa. Então todo mundo tentou na festa subir 1 metro, 2, não conseguia. Aí chamaram um rapaz da cidade, que era um grande alpinista, tinha técnica de escalada e tudo. Ele veio, se empolga, arregaça as mangas, né, e começa. A história diz que ele sobe 10 metros e a multidão dizendo: vai alpinista, você consegue. Daqui a pouco, eu não sei se você já subiu em pé de açaí, bacaba. Irmão, quando começa a descer, não para mais. E ele, puf, no chão. Aí diz que o povo gritava de novo: sobe alpinista, sobe, 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 sobe. E ele se empolga de novo e e a multidão aplaudia ele. E aí ele foi 15 metros e caiu. E ele disse: isso é impossível. O dono da festa está zombando da gente, isso é um feito impossível, eu não vou conseguir.
Mas daqui a pouco, enquanto ele falava para a multidão que era impossível, um rapaz magricela olha para o prêmio. Ele aparentemente desnutrido, né? O povo dizia, não é possível que ele vai tentar isso. Ele olha para a comida e ele começa a subir. E a população, em vez de apoiar como apoiava o alpinista, dizia era o contrário. Desce daí, menino. Tu vai morrer. Desce, desce, desce. E quanto mais o povo gritava para descer, era que ele subia, se lambregava lá e continuava subindo, subindo, subindo. E ele pula lá no maço de dinheiro, pega nas cores das frutas lá e conquista o prêmio, e desce, puf, e sai correndo para a casa dele. E a história diz que o alpinista vai desesperado atrás dele, dobra aqui, dobra ali, e ele entra numa casinha simples, uma favela, e ele entra e o Minos entrega o prêmio lá para o pai dele, as frutas, e ele diz, moço, me explica como é que teu filho conseguiu isso. Ele treina, ele faz algum curso de escalada. O pai dele disse, não, 2 coisas fizeram ele subir lá. Primeiro, ele estava com muita fome. Ele não comeu hoje ainda. Eu não entendo, mas eu sou profissional e o pessoal me aplaudia e eu caí. E o povo falava para ele desistir e ele não parava. Como é que ele consegue vencer assim as pessoas? E ele disse, segundo motivo, ele era surdo, ele é surdo. Ele estava com fome e ele não ouviu o que as pessoas estavam falando. Irmãos, a fome pelas coisas de Deus faz as pessoas desejarem alcançar as coisas, desejarem ser alimentadas. E a pergunta é, e se eu e você desistirmos? Onde é que elas vão ser alimentadas? Se eu e você desistirmos de levarmos esse alimento, anote aí no seu caderninho, no dia que a nossa fome de Deus, anote aí, no dia que a nossa fome de Deus for maior que a nossa fome por comida, no dia que a nossa fome de Deus for maior que a nossa fome por comida, por dinheiro, por fama, por reconhecimento, então poderemos experimentar de fato as maravilhas de Deus. Eu vou repetir, no dia que a nossa fome de Deus, ou por Deus, for maior que a nossa fome por comida, por dinheiro, por fama, por reconhecimento, então finalmente nós poderemos desfrutar das maravilhas de Deus. As pessoas elas estão procurando desesperadamente algum lugar onde encontrar esse pão. Eu passei ali na Dom Pedro, perto da minha casa, tem um bar, boate, eu não sei o que é, perto da escola dos meus filhos, da minha filha, mas é lotado. É lotado, é muita gente. Todas as vezes que eu passo naquele lugar, eu fico pensando, meu Deus, os vizinhos acho que não conseguem nem colocar carro mais dentro de casa lá. É muita gente, é muito carro. Meus irmãos, e a gente como cristão não pode olhar para aquilo e ficar como eu fico às vezes. Não, o mundo está com fome. O mundo tem fome. Nesse momento, em algum lugar, se você pegar o teu carro, a tua moto, a tua bicicleta, começar a andar em Imperatriz, as pessoas estão andando famintas, as pessoas estão lotando os bares, elas estão se embriagando, elas estão vazias, elas estão sedentas, elas estão famintas, elas estão nos clubes, em festa de som automotivo, em algum lugar, elas estão em uma praça, elas estão fazendo carnaval fora de época, elas estão no show da Madonna, enquanto o Rio Grande do Sul está destruído por águas. Mas o mundo tem fome. Talvez alguém vai dançar até o amanhecer sem propósito nenhum essa noite, porque está com fome. As pessoas têm se enchido de drogas porque estão com fome. E nós carregamos a comida, o alimento que o mundo precisa. Deus não se agrada dos que retrocedem. Das 8 bilhões, quase a metade é considerado não alcançado. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então não tem o botão de desistir, não tem o botão de retroceder, igreja.
Quando o mundo souber que nós temos pão, eles virão até nós, eles nos acompanharão, eles desejarão dessa comida. Não temos opção de voltar atrás. Nós chegamos a um ponto da nossa caminhada que não dá mais para fingir que Deus quer nos usar. Não dá mais para fingir que Deus tem uma obra na minha vida. Não tem mais como lutar contra isso. Algumas pessoas, quando a gente está evangelizando e começa a falar das coisas que você se sente inspirado pelo Espírito, você começa a olhar no semblante dela que ela está numa guerra agora dentro dela, porque ela sabe que aquilo é verdade. O Espírito Santo está falando no coração dela e ela está naquela guerra. Amós capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Se você não comer as 3 refeições do dia, você fica fraco, ouviu, jovens? Adolescentes, crianças. E eu não estou falando de x-tudo, eu estou falando de comida, arroz, feijão, macaxeira dentro do caldo. Se a gente não buscar a Deus de verdade nesse tempo, nós vamos estar fracos para entregar o pão que o mundo precisa. Nós precisamos nesse tempo andar com Deus, para que o mundo queira andar com a gente. Segundo lugar, a igreja do Senhor é a casa do pão, e Jesus Cristo é o pão da vida. Diga amém. Amém. Você congrega na casa do pão? Amém. Você tem pão? Tem. Irmão, se Deus manifestar com poder na igreja, na sua vida ou na congregação, se Deus se manifestar com poder e o mundo ficar sabendo desse alimento, se Deus se manifestar com poder na igreja, o rumor dos famintos se espalhará no campo e na cidade, e nós precisaremos alargar as portas para que não aconteça pisoteamento, eu não sei se é assim o nome, mas é quando já viu inauguração de loja, que o colchão é meu, não, mas aquela cama box é minha, o ventilador é meu, imagina alguém ouvindo falar que tem alimento disponível, que a igreja tem pão e que Jesus Cristo é o pão da vida. Em vez de fechar para que ninguém saia, nós precisaremos alargar a entrada para que muitos entrem. Haverá filas de espera. Foi assim em todos os avivamentos. Haverá filas, mais filas. Esses dias teve um surto, um pequeno surto nos Estados Unidos. Imediatamente pessoas do Brasil, de todos os lugares do mundo, queriam ir para aquela universidade para saber o que estava acontecendo lá. E deixa eu te falar uma coisa. Quando os pródigos voltam, eles não voltam sozinhos. Eles trazem outros com ele. Então, em terceiro lugar, nós precisamos andar com Deus esse tempo. Nós precisamos andar com Deus nesse tempo de fome. Nesse tempo de fome que o mundo está com fome, a gente precisa andar com Deus, para que o mundo saiba que a gente tem alimento. Irmão, se você for em alguns lugares, você sabe que vai ter comida suficiente, porque você conhece. Tem pessoa da nossa família que quando faz comida, você já sabe, pode chegar meia-noite que tem comida, porque ela faz sempre um exagero. É ou não é? Um taipeiro de arroz. Tem gente que não sabe fazer comida pouca. Se vai fazer comida, é para muita gente. Já eu sou o contrário, se é para muita gente, desando o negócio. Se é para muita gente, eu desando, eu me perco tudo. Mas tem aquelas tias, aqueles tios da nossa família, que se ele fizer um almoço, pode ir lá que tem comida. E não tem negócio de, menino, vigia que teus irmãos não comeram ainda não. Não, bota comida, meu filho. Se nós andarmos com Deus nesse tempo, o mundo vai dizer, se ele anda com Deus, ele tem da comida que eu estou precisando, da comida que eu estou com fome. Quarto, o resultado disso vai ser saciar os sedentos de Deus. Abra sua Bíblia.
João capítulo 7, verso 37. Eu estou finalizando, irmãos. João 7, 37, preste muita atenção. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e... Um texto normal na Bíblia até aqui. Mas calma. Que festa é essa? Igreja, que festa é essa de João 7,37? Deixa eu tentar resumir aqui. Essa é a festa dos tabernáculos. Pode deixar o versículo. Essa é a festa dos tabernáculos. A festa mais esperada pelos judeus. Alegre, comida, diversão, 7 dias de lá vai festa. Existia um ritual. Nessa festa, todos os dias, o sacerdote ia lá no tanque de Siloé, pegava água e fazia aquela procissão, levando água até o altar e despejando a água no altar. E todas as vezes que o sacerdote pegava a água no tanque, fazia a procissão e despejava no altar, era um ritual onde as pessoas ficavam esperançosas. Aquele derramar de água significava que haveria esperança, significava que as pessoas poderiam esperar em Deus, porque Deus ia operar o milagre na vida delas. Mas era uma coisa repetida, todas as vezes aquilo. Mas preste atenção, aqui foi diferente. Então no 7º dia ele fazia isso 7 vezes, ia lá no tanque, pegava a água, levava até o altar e derramava para que as pessoas lembrassem disso. O 7º dia da festa era o dia mais importante. O 7º dia da festa era o apogeu deles, pois era quando eles mais ficavam esperançosos. Então Jesus, que até então estava no anonimato, no último e mais importante dia da festa, onde o povo estava acostumado a ver um sacerdote pegar água, levar água e derramar, água que acabava, água que era limitada, água que era comum. No último e grande momento da festa, Jesus levanta-se e ele torna público a existência dele, do seu ministério. E ele, vendo as pessoas, que a festa do tabernáculo ela tinha pelo menos 3 significados. O primeiro delas, eu não sei se você sabe, mas ela tinha alguns significados. Ela tinha um significado agrícola. Qual era o significado agrícola? Eles comemoravam os frutos do campo. Eles comemoravam as plantações na festa dos tabernáculos, tudo que deu de bom, a colheita. Ela tinha um significado histórico, pois a festa dos tabernáculos representa a libertação do povo de Deus, a vitória do povo de Deus. Mas por último, ela tinha um significado profético, porque a festa dos tabernáculos apontava para a vinda do Messias, ou seja, a água que virá e que será derramada e que saciará toda a sede, que curará todo doente, que limpará o povo. Então no último e grande dia da festa, aqueles que estavam acostumados com o ritual mesmo de sempre, dessa vez Jesus se levanta e diz em alta voz. Imagina aquela água sendo derramada e o povo pensando: será que é dessa vez? E alguém ouve: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo: tudo que vocês já ouviram falar é verdade, toda profecia é verdadeira. Eu sou o Messias, eu sou o que os profetas anunciaram. A salvação chegou até vocês, o evangelho chegou, vocês alcançaram a água que sacia toda a sede. Como é que alguém bebe dessa água e volta atrás no seu ministério, na sua caminhada? Não tem como. Não tem como. Quando a gente faz essas trilhas aí, esses pedais, tem os pontos de apoio das trilhas oficiais. E a gente já fica sabendo, daqui a 10 quilômetros vai ter água gelada. Eita, e aquilo te empolga. E você pensa: vamos lá, morrendo, mas é só mais 10 quilômetros. Vai ter alguém com água gelada. Jesus diz:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E por último, quinto e último, eu queria chamar o Ministério de Louvor. Meus irmãos, sabe por que você não pode voltar atrás do lugar que você chegou? Porque nós precisamos orar pelos missionários e motivar eles. Quinto e último, Colossenses 4, 3. Paulo questiona a igreja. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Pode colocar o último ponto. Você não pode voltar atrás, porque nós precisamos orar pelos missionários e motivar eles. Maranhão, Brasil, Israel, Imperatriz. Irmãos, a oração abre oportunidades para que o Evangelho seja compartilhado onde precisa ser compartilhado. Imagina se você recebesse uma mensagem de um missionário que você disse que ia ser mantenedor. Eu queria saber qual seria a reação da igreja. Se o missionário mandasse uma mensagem para você dizendo assim: olha, é o seguinte, eu cansei, estou voltando. Será que você teria o argumento: mas eu oro por você todos os dias, não faça isso não? Ou será que você pensaria: poxa, certamente porque eu não orei? Em quinto e último lugar, nós chegamos longe demais para voltar atrás, porque nós precisamos orar e motivar aqueles que estão exercendo o chamado deles e a obra do Senhor. No livro de Atos, capítulo 12, tem uma passagem que eu acho extraordinária. Pedro estava preso e a igreja estava orando. Pedro preso e a igreja orando. Olha só, o missionário preso, a igreja fazia o quê? Orava. E a Bíblia diz que Deus libertou Pedro, abrindo o portão que levava à cidade. É a oração que ajuda a conectar com a pessoa que estão pelo mundo afora. Nós precisamos ser motivadores uns dos outros. Ligue para alguém. Mande mensagem. Motive um missionário. Adote um missionário. Essa semana alguém me procurou e disse: pastor, eu quero ser missionário na base e eu queria o seu apoio. Eu digo: moço, eu já apoiei até político. Tu acha que eu não vou te apoiar? A diferença é que político eu quebrei a cara. Eu poderia deixar de apoiar tanta coisa, me apoiar numa parede. Agora você está pedindo para mim te apoiar porque você quer ir para uma base missionária. Meu nome é pronto, criatura. Conta comigo. Você não pode voltar atrás e nem retroceder, porque nós precisamos ser motivadores do chamado e do ministério de outros. Ligue, motive, anime. Paulo diz: ore, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo. Colossenses 4, 3. Amém? Diga comigo: eu cheguei longe demais. Tem mais como olhar para trás. Diga: não tem mais como voltar atrás. Eu quero te motivar a sair desse culto entendendo que eu sei que está sendo difícil, mas meus irmãos, Ele é digno. E pelo meu Jesus, toda caminhada vai valer a pena. Se coloque de pé no seu lugar.